agora que finalmente encontramos uma subestrutura ótima para o problema de encontrar caminhos mínimos de um vértice para os demais, a gente vai poder derivar dela a nossa recorrência. Dessa vez deu mais trabalho do que de costume, mas deixa eu recapitular aqui de onde que a gente vai puxar a ideia, né? Olha só, esse LT, essa notaçãozinha aqui ajuda a gente a lembrar que, opa, a subestrutura ótima que a gente desenvolveu, ela está baseada aqui em dois parâmetros. O número de arestas, o número máximo mais especificamente, né? O número máximo aqui de arestas que aquele caminho mínimo pode ter, e o destino. A origem é sempre S, o destino está ali como um parâmetro. Então, a gente vai começar aqui por isso, né? Olha, pela subestrutura ótima que a gente conseguiu desenvolver, a nossa recorrência vai ter dois parâmetros. O número I, né, indicando o máximo de arestas que o caminho mínimo vai ter, e o vértice V, que é o destino desse caminho. Então, nós vamos construir os caminhos de modo incremental, assim, aumentando a complexidade do caminho a cada passo, porque ele vai a cada passo poder usar mais arestas, não que ele precise, mas ele vai poder usar. E também, construindo a partir, eu estou voltando aqui justamente para construir essa recorrência e mostrar para vocês que ela deriva mesmo da subestrutura ótima. Olha só, no caso 1, a gente olhava, se a solução ótima tem menos que arestas, ela própria, né, pode ser de onde a gente pega, né? Quer dizer, a gente pega a solução ótima que vai de S até o vértice V, que usa I menos uma arestas, ela é uma candidata para ser a solução ótima usando no máximo I arestas. Então ela mesma é uma candidata. Mas também pode ser que eu pegue um caminho, é o caso 2, eu pego um caminho que usa até I menos uma arestas, que vai até o meu vizinho, algum dos meus vizinhos, e completo com uma aresta. São as duas possibilidades ali que a gente vai contemplar. Então, na recorrência será escolhido o mínimo entre essas duas possibilidades, que é no caso 1, o custo do caminho mínimo até o próprio vértice destino V, mais com o número de arestas I menos 1. É o caso em que eu já tinha uma solução muito boa ali, uma solução ótima com I menos 1 e que continua sendo muito boa. Mesmo quando eu posso usar I arestas, ela continua válida. No entanto, pode ser que usar mais arestas seja vantajoso, daí que a gente contemplar o caso 2. O custo do caminho mínimo com, no máximo, I menos 1 arestas, até um vizinho de V que tem aresta incidindo em V. Então, aquela ideia de eu olhar para o meu vértice V aqui e perguntar, olha, quem são os vizinhos dele aqui que tem aresta? Eu estou interessado em olhar para todos os caminhos mínimos que vão de S até esses vizinhos e que usam no máximo I menos 1 arestas. Porque daí, se eu tiver um caminho mínimo muito bom que vai de S até um vizinho de V com I menos 1 arestas mais uma aresta, eu fico com algo bem bom até V. Então, essa é a ideia que está por trás do caso 2 ali. Então, vamos lá. Note que nós não sabemos de qual vizinho virá o melhor caminho. É sempre bom lembrar disso, tá? Tanto que eu já tinha citado, mas deixo aqui destacado. Nós não sabemos de qual vizinho virá esse melhor caminho, que essa é a parte que às vezes dá um pouco de confusão, né? Quando a gente está provando subestrutura ótima, eu suponho que eu tenho a ótima e falo, opa, de onde que veio essa ótima? Bem, ou já era um caminho curto e baratinho de S até V, que usava I menos 1 arestas, continua no páreo, ou era um caminho que usa I menos 1 arestas para ir até um vizinho de V. Mas na hora que eu vou ter que construir, na hora que eu vou mudar de identificar a subestrutura ótima para recorrência, eu tenho que falar, tá bom. Então quer dizer que a ótima pode estar vindo de um vizinho aí, um caminho que usa I menos 1 arestas até um vizinho até V. Eu sei de antemão, eu tenho um oráculo que me diz qual que é esse vizinho? Eu não tenho, né? Então eu tenho que olhar todos. Isso que é importante lembrar, que é daí que surgem nas recorrências de PD, muito comumente, aquelas mínimos ou máximos, dependendo do tipo de problema, né? Olha, eu vou pegar o melhor que eu tiver dentre essas opções, tá? Então aqui, eu introduzi um pouquinho de notação, sendo aqui delta in de V. Essa notação às vezes varia, gente, mas eu vou usar desse jeito. Então aqui, ó, sendo delta in de V, o conjunto de arestas incidindo ali, ó, entrando no vértice V,
já que o grafo é orientado, delta costuma ser usado para o delta de V, né? O delta de um vértice costuma ser o conjunto de vizinhos. Mas aqui a gente vai diferenciar delta in de delta out. Às vezes usa sinal positivo e negativo, né? O negativo para os entrando, o positivo para os saindo. De V, no caso aqui, então, estou focando no conjunto de vértices que tem aresta arco incidindo em V. O caso 2, na verdade, vai ser pegar o menor dentre delta in de V casos. Tá? Isso é importante, eu vou pegar o menor dentre todas as opções que eu tenho ali, né, um para cada aresta que está incidindo. Né? Por exemplo, voltando aqui no meu desenho, esse aqui seria o conjunto delta in de V. Note que podia ser o caso do V ter arcos saindo aqui, eles não entram no delta in, eles entram no delta out, a gente não vai tratar disso agora. Então, já aproveito o desenho para deixar bem claro o que é esse delta in. Tá? Então, a gente tem ali o caso 1, é um só. É olhar para o subproblema que vai de S até o próprio V com I menos uma arestas. O caso 2 podem ser vários ali, pode ser muitos ou poucos, depende de quão popular que é o V, né? Quantos outros vértices têm arcos incidindo nele. E aí a gente chega finalmente para escrever a nossa recorrência. Então, desse modo, para todo V em Vzão, então para todo vértice, e para todo I, aqui em 0, 1, 2 e assim por diante, vai ter um limite, tá? A gente não vai ter que fazer uma tabela infinita para o nosso algoritmo, não, mas a gente já vai comentar sobre esse limite em instantes. A nossa recorrência vai ser o seguinte, olha, A de IV quer dizer o valor da solução ótima para o subproblema que vai para o caminho mínimo que vai de S a V, usando no máximo I arestas, vai ser o mínimo entre caso 1, A de I menos 1V, né, o custo do caminho mínimo que vai de S a V usando I menos uma arestas, e a melhor das opções que está no caso 2, que daí vai ser o mínimo aqui, dentre todos os arcos aqui WV em exão, né, dentre todas as arestas que estão que tem algo incidindo em V, a gente vai pegar a menor da soma. Deixa eu voltar até aqui o desenho, olha só. O custo de um caminho que vai de S até V passando pelo vizinho é o custo do menor caminho que vai até lá, mais um arco. Então a gente vai pegar aqui A de I menos 1 até W, mais o custo de WV. Notem que é isso mesmo, a gente tem um mínimo dentro do mínimo, né? Eu quero pegar o menor entre o primeiro termo, que corresponde ao caso 1 da subestrutura ótima, e o menor e o segundo termo, que é o menor dentre todos os vizinhos, é a melhor opção de caminho usando I arestas e que passa por um dos vizinhos explicitamente ali. Então, eu vou até pegar aqui para destacar o primeiro termo, né, esse aqui. Então, o primeiro termo do mínimo externo aqui, que vai corresponder ao caso 1. E vamos pegar uma outra coisinha aqui. O segundo termo, que tem um mínimo interno, corresponde ao caso 2. Vamos deixar claro aqui que esse aqui... Deixar até assim, vou fazer por cima. Esse aqui é o segundo termo. Tá bom? Essa é a nossa querida recorrência, então. E como eu tinha citado, a princípio, nós não definimos para quantos valores de I vamos ter que calcular a recorrência, e isso é um problema, né? Tudo bem, a recorrência está bonitinha ali, mas eu não posso ter o I crescendo infinitamente, senão o meu algoritmo não termina, a minha tabela vai usar memória infinita, não vai rolar, né? Porque uma dimensão dela não está limitada. Mas a gente vai conseguir limitar isso, tá? E é uma ideia bem simples, na verdade. Porque lembra que eu tinha falado, vamos supor que a gente não tem circuito negativo, por enquanto, para ficar mais fácil de projetar o algoritmo. Na ausência de circuitos negativos, né, quando a gente supõe que nós não temos circuitos negativos, nós sempre temos caminhos mínimos com, no máximo, n menos uma arestas. Por causa daquela ideia que eu acho que eu até fiz um desenho para vocês nesse sentido, né? Imagina que eu tenho aqui um caminho que vai de S até V, que tem um certo circuito. Se ele não tem custo negativo, eu posso removê-lo e eu consigo algo ainda melhor. Então eu nunca vou ter um caminho mínimo, eu posso ter caminhos, né, dependendo da definição deles, que repetem vértices, mas caminho mínimo eu nunca vou ter um que se interessa por repetir vértices. Então o maior caminho, o maior número de arestas que eu vou precisar para um caminho mínimo é n-1. Tá? Nunca vou precisar de mais do que isso, porque ter mais do que n-1 arestas garantidamente significa um caminho que está repetindo vértices,
e na ausência de circuito negativo, ele está atrapalhando, ele não é mais mínimo. Ou ele, no máximo, se tiver algum circuito de custo zero, ele empata, mas não acrescenta. Tá? Então é isso que está formalizado aqui, isso porque qualquer caminho com n ou mais arestas tem que repetir vértices e, portanto, forma pelo menos um circuito. Como os circuitos são não negativos, eu posso remover sem problema. Tá? Então basta calcularmos a nossa recorrência para i igual a 0 até n-1, onde o zero aqui é caso base, né? Quando eu não tenho nenhuma aresta, a princípio eu não vou chegar muito longe. Até chega a algum lugar, tá, gente? Mas eu não vou chegar muito longe, a gente vai falar disso. Tem um motivo de ter esse caso base ali para a coisa começar. Então, assim a gente finaliza a recorrência. A gente dá um passo de mostrar o algoritmo. Acho que na sequência eu vou mostrar um exemplo dele funcionando, para que depois, quando eu mostrar o pseudocódigo, vocês falem, ah, tá bom, tá capturando aquela ideia que a gente viu no exemplo. Mas para finalizar esse vídeo aqui, vamos falar de um quiz aqui. Dado que vocês já têm a recorrência, olha só, vocês já têm a recorrência lá com duas dimensões, uma variando em i, uma variando em v. O número de vértices vai de 1 a n, o i vai variar de 0 até n-1, como a gente já falou. Então a minha sugestão é, desenhe a matriz que será preenchida pelo algoritmo usando a nossa recorrência. A nossa recorrência que determina como que vai ser a cara dessa matriz. E, em particular, destaquem as células que têm os casos base. Tá? A outra coisa importante, a recorrência, para dar dica aqui, né, para vocês fazerem o quiz. A recorrência, ela já nos diz a dimensão da matriz. Poxa, está variando i, está variando v. Então, duas dimensões. E de quanto que varia ali, de acordo com o quanto que o v pode variar, de quanto que o i pode variar. Mas olhando para dentro dela, você sabe que para preencher uma certa posição IV, para onde que você tem que olhar. Em particular, aqui, para preencher posição IV, eu vou ter que olhar para as posições que tem I-1. Né? Pode ser I-1 que vai para o próprio V, no caso 1, ou para um outro vértice W. Mas é sempre para o I-1. Isso te dá a ordem de preenchimento da matriz. E isso ajuda bem a compreender depois o algoritmo. Então desenhe uma matrizinha lá, coloca qual eixo ali dela, o que está na linha, o que está na coluna, e onde estão os casos base e qual a ordem de preenchimento. Que isso vai ajudar muito vocês a entenderem o funcionamento do algoritmo e a deduzirem como fazer o pseudocódigo.